Graça e paz, meu querido e doce, nobre peregrino. Estamos aqui no caminho da fé com mais um vídeo falando das Escrituras Sagradas. Estamos a caminho da Nova Jerusalém Celestial, né? E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E nós já somos uma família. Quero agradecer a todos os inscritos, aos que não são inscritos, aos que entram, aos que saem. Quero agradecer, dizer desde já que vocês são muito importantes, amém? Que nós estamos juntos para irmos para a Nova Jerusalém. Aí embaixo nós temos os passos de fé. Se inscreva no canal, tem um sininho da fé, aperte, dê o like, né? O like da fé, compartilhe essas mensagens. Na descrição do vídeo, que é uma seta para baixo, tem todo o material do assunto. Comente, faça seus pedidos de oração. Eu tenho uma caderneta com os nomes, com os pedidos de oração. Deixa o nome de pessoas que você veja que está necessitado de oração, de sua família, enfim, não precisa dizer o problema, mas deixe aí nos comentários. Eu vou a partir de hoje colocar o número do meu WhatsApp para vocês estarem entrando em contato comigo. Outra coisa faça perguntas bíblicas, comentem, né? Se eu souber responder na medida do possível, eu responderei. E se eu não souber, Deus, Ele nos dará sabedoria. Nós estamos em Hebreus 11, a galeria da fé, quando nós nos deparamos com a vida de Moisés, né? A seu nascimento, sua preparação do Egito, ida para o deserto e agora conduzindo o povo para a terra prometida. Nós estamos no Sinai, né? Na frente, no deserto de Sinai, que é uma cordilheira de montanhas, mas estamos na frente do Monte Sinai e recebendo as instruções dadas de Deus para Moisés e Moisés passando para o povo. Nos deparamos com o tabernáculo. Lembra desta lição bíblica 2019, falando sobre o tabernáculo, e assim, foi uma lição de muita importância, porque Deus precisava chamar um povo para junto de si, porque todos os deuses de todos os mundos tinham os seus templos, mas o nosso Deus não tinha um santuário, né? E ele disse a Moisés: faz para mim um tabernáculo, que eu quero estar no meio do povo. Não que ele ia morar naquele tabernáculo feito por mãos humanas, ele não ia morar, mas ele queria se comunicar, ter mais uma interação com o povo, né? E porque ele é um Deus pessoal e ele quer ter comunhão com o povo, né? E depois do tabernáculo, 450 anos, foi que Salomão construiu um templo de pedra, de alvenaria, enfim. Mas Salomão foi muito lindo e humilde e disse: eu sei que tu não habitas em templo, essa casa não vai ser tua habitação, porque ninguém te segura, todo o universo te pertence, né? Mas era uma forma de estar ali, consagrando o lugar para ter uma interação com Deus. O tabernáculo tinha uma única porta, né? A porta de entrada que nós vamos estar estudando. Essa porta, porque todo o tabernáculo, vale salientar, ele é voltado para o Senhor Jesus. Ele é uma figura de Jesus. Então, todo o tabernáculo, como toda a Bíblia, ela é cristocêntrica, né? Jesus no centro. Então, ele só tinha uma única
uma única entrada, né? Aqui a gente viu a cerca, né? De linho fino torcido, e só tinha uma porta, simbolizando que Jesus é a única porta que leva para o céu. Não podemos omitir isso. Nenhuma religião salva. Nenhuma. Só quem salva é o Senhor Jesus. Qual é o pecado que que a pessoa comete, que ele não vai para o céu? Nenhum pecado. Mas só tem um. Aquele que não aceita Jesus como Senhor e Salvador, né? Então, a entrada só era uma porta e o tabernáculo a porta era voltada para o oriente, o sol nascente, e o fundo do tabernáculo ficava sempre para o oeste, onde o sol se punha. Isso significa que ele é o autor da vida. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o derradeiro. E as outras duas partes, que era mais longa, ficava voltado para o leste e para o norte. Eram as duas partes mais compridas do tabernáculo. E Deus no domínio de tudo. Deus, ele está no domínio de tudo. Nós hoje, eu quero terminar logo essa parte do tabernáculo, não corrida, porque a gente ainda tem uma estrada, né? Depois do tabernáculo que a gente ficou, que ainda vai ler, né? Nós iremos ainda ler. Êxodo 32, 25, Moisés manda matar os idólatras, que quando a gente terminar do tabernáculo, a gente volta para lá, né? Isso daí é os vendedores ambulantes, viu? Vocês me perdoem. Então tem que trabalhar, né, meus queridos irmãos em Cristo. E falar em trabalhar, nós começamos uma campanha hoje de intercessão, orar pela nossa nação até 7 de setembro. Então vamos, entrada do tabernáculo e do pátio. O tabernáculo representa, primeiro vamos ler aqui o texto áureo. Eu sou a porta, olha o que eu falei. Eu sou a porta, alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. João 10, 9, né? Ele é a porta. Quem é a porta? Jesus. É a única porta, né? Então vamos, verdade prática. Para entrar na presença de Deus, no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta, Jesus. E quando ele entra, ele passa por essa única porta que é Jesus, mas nunca ele é a mesma pessoa. Ele é transformado. Então vamos lá, o tabernáculo representa um grande símbolo espiritual para o povo de Israel. Ali Deus se centralizava no meio do seu povo e ele esperava que essa nação reconhecesse isso. Nessa perspectiva estudaremos acerca da posição do pátio do tabernáculo entre as tribos de Israel. Descrevemos a construção acerca do pátio e conheceremos mais sobre o sentido da porta principal do pátio. Cada imagem nos revela um valor espiritual edificante concernente à obra expiatória do Senhor Jesus. É como eu falei, né? E esse tabernáculo, o Senhor Deus já estava falando com o povo de Israel. Aqui está representando o meu filho. O meu filho. Né? Deus estava falando. Agora, o certo era se Israel ia ouvir ou não. O pátio entre as tribos de Israel. Quando Moisés distribuiu as tribos em torno do pátio
do tabernáculo estava revelando nesse ato um senso de organização divina. O pátio do tabernáculo ficava no centro de todas as tribos de Israel. Era o símbolo de que Deus estaria no meio do seu povo. Tudo de Deus é organizado. Não faça a obra de Deus relaxadamente. A gente sabe que Deus não mora em templo feito por mãos humanas. Mas a partir do momento que eu santifiquei este estúdio e que eu estou aqui e você está aí e Deus está aqui e Deus está aí, então aqui pertence a Deus. Então tudo tem que ser organizado. E Moisés, ele teve um senso de organização, né? Com as 12 tribos. Lembra quem são essas 12 tribos de Israel? Os filhos de José, que o Senhor, os filhos de Jacó, perdão, que Deus mudou o nome dele, chamou de Israel. As montagens provisórias do tabernáculo, a palavra de Deus mostra que a construção do pátio teve como primeira etapa a montagem da estrutura do tabernáculo no Sinai. Isso ocorreu no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano após a saída do povo judeu do Egito. Quer dizer, depois de 2 anos, né? Deus estava tratando com eles. Já era para ter chegado à terra prometida. Então, Deus, ele não adianta e nem atrasa. Ele faz tudo no tempo dele. Se nós estamos ainda aqui na terra, é porque temos algo para realizar. Êxodo 40, 2 a 17. Lembrando que tudo isso eu vou deixar na descrição do vídeo. Isto é, 14 dias antes da celebração da Páscoa do Sinai até Canaã. Passaram-se muitos anos antes de Israel entrar em Canaã. Moisés orientou que um lugar fixo deveria ser estabelecido para o tabernáculo. Inicialmente, a estrutura foi montada em Gigal. Eu não sei se é Juízes ou Josué. 4:19, 5:10. Depois a transferiram para Silom, que ficava no território de Efraim. Depois, mais tarde, nos períodos de Saul e Davi, por causa das guerras internas e externas, a Arca da Aliança ficava alojada em lugares diversos, o que demonstrava que o tabernáculo não tinha localização fixa. Finalmente, Jerusalém foi conquistada por Davi no reino de Salomão. O tabernáculo deu lugar ao templo em Jerusalém, onde o próprio Deus confirmou o lugar e o aprovou com a manifestação de sua glória. 1 Reis 8, 10 a 11. Então, o tabernáculo, ele era ambulante, né? O tabernáculo, como nós somos ambulantes. E até quando Davi conquistou Jerusalém e Salomão, seu filho, edificou a casa do Senhor, né, o templo. A posição do pátio do tabernáculo. Para entender a organização das tribos em torno do pátio do tabernáculo, é preciso compreender o propósito divino. Um resumo em Êxodo 25:8 e me farão um santuário, habitarei no meio deles. Aqui está expressa a vontade de Deus em ser o centro do seu povo. A localização geográfica do tabernáculo, o centro do acampamento, de frente para o oriente, isso é voltado para o levantar do sol, revela exatamente a vontade de Deus em habitar no coração do povo de Deus. Então, estava o tabernáculo
estava o tabernáculo, a tenda, o tabernáculo no meio, e as tribos de Israel estavam ao redor. Significa o quê? Deus tem que ser o centro da nossa vida. Não tem para onde correr. Eu e você não tem vontade própria quando a gente aceita Jesus. Aí você diz, missionária, e eu não tenho livre-arbítrio? Sim, você tinha, mas você aceitou Jesus e deu a sua liberdade de escolha a Jesus. Então a sua vida vai ser de acordo com Ele quiser. A partir do momento que você deu a sua vida a Jesus, você não tem mais vontade própria. Você não tem mais. E esse tabernáculo, a porta de frente era localizada no centro do acampamento ao levantar o pôr do sol. Revela exatamente a vontade de Deus em habitar no coração do povo de Israel. Ora, Ele é quem deve estar no centro do nosso coração. E aí eu te pergunto, peregrino, quem é que está no centro do teu coração? Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo em hebraico, tem que ser Ele. Tem que ser Ele tem que ser o centro. Deus é quem deve dominar a nossa mente e a nossa vida. Tudo tem que ser Deus. A posição do exército de Israel em torno do tabernáculo, os exércitos das tribos judaicas estavam localizados em torno do santuário divino. Primeiro, de frente para o pôr principal, acesso ao tabernáculo. O exército de Judá, Isacar, Zebulon estava posicionado na porta principal do pátio do santuário. Junto este exército somava 186.400 homens, número 2, 3 a 9. E estava na frente armado essas três tribos: Judá, Isacar e Zebulon, na frente. E Moisés fez o censo, a contagem. A única pessoa que tinha feito a contagem até agora foi Moisés. Davi ia fazer isso e Deus repreendeu. Não sei se ele conseguiu fazer, mas Deus repreendeu. Era de 186.400. Segundo, ao fundo do oeste, ao fundo do tabernáculo do oeste, para o ocidente, na retaguarda do pátio do tabernáculo, não menos importante, estavam as tropas de Efraim, Manassés e Benjamim. Na frente tinha três tribos. Na frente estava Judá, Isacar e Zebulon. Atrás estava Efraim, Manassés e Benjamim. Ao fundo, que era de 108.100 homens, está no livro de Números 2, eu vou deixar tudo escrito lá na descrição. Ao norte, na lateral do tabernáculo, não menos importante também, encontrava-se as hostes de Naftali, Dan e Azer. Na lateral estavam mais três tribos, Naftali, Dan e Azer, juntas somando 157.600 homens. Ao sul, na outra lateral, também não menos importante, estava-se o exército de Ruben, Simeão e Gade, também não menos importante. E Ruben, Simeão e Gade somando 151.450 homens. Ao todo eram 603.550 homens acima de 20 anos de idade que estava
em torno do pátio do tabernáculo, o exército de Deus, que Deus escolheu, aleluia, as 12 tribos de Israel. E eu vou estar trazendo as bandeiras das 12 tribos de Israel. Como eu não sei, mas Deus vai me dar para eu trazer. Isso passava a mensagem de que Israel reconhecia a centralidade de Deus na vida espiritual. As 12 tribos de Israel rodeando o tabernáculo. Por isso que eu quis trazer o tabernáculo para nós estudarmos. Significando que Deus está no centro. Deus está no centro da sua vida, meu querido peregrino. Deus é o centro do seu ministério. Sua vida é cristocêntrica, sua família é cristocêntrica, seu ministério é cristocêntrico. Se não for, cuide de se organizar. Glória a Deus. Espiritual e social da nação. Assim devemos tê-lo como centro de toda a esfera da nossa vida social e espiritual, material. A construção da cerca do pátio, o cortinado de linho branco da cerca do pátio, uma cerca de 45 metros de comprimento, com aproximadamente 22 metros e 50 centímetros de largura. Separava o pátio das tribos ao redor. Tava as tribos e depois vinha a cerca, lembra? E as tribos depois da cerca. Assentada a coluna de bronze sobre as quais havia um cortinado